Arquivo sigiloso. Departamento de Anomalias Frequência, DAF, código. VO, 1997, ecotítulo. O cara que conversa com vácuo, mas não quer papo furado. Classificação. Nível 5, terror cósmico com pitadas de comédia de stand-up. Assinatura do analista. Doutor Henrique Cheio de Estântica Almeida. Nota de rodapé do analista. Se você está lendo isso, ou é meu chefe, ou você invadiu o sistema. Se invadiu, por favor, pelo menos corrija meu português antes de vazar. Obrigado. 1. A cidade. Vale Oblivion, onde o diabo faz churrasco e esquece a carne. Vale Oblivion não é uma cidade grande. É aquela cidade de interior que todo mundo conhece, onde o cinegrafista da TV local é também o locutor, o repórter e o cara que limpa a caixa d'água. No mapa, é um pontinho perdido entre montanhas que, por algum motivo geológico que ninguém entende, funcionam como uma antena gigante para uma dimensão de pura loucura. Aqui, a estática de TV não é um defeito, é um canal do outro lado. Em 1989, durante um temporal, a torre de transmissão da TV Vale, Canal 6, caiu. Quando reergueram, a cidade começou a captar não só o sinal da novela das 8, mas também os pensamentos suicidas de um poste e o clima de uma segunda-feira que nunca termina. A realidade é que tem uma camada de baixo, apelidada carinhosamente pelos cientistas malucos do DAF como o subsinal, um lugar onde a física não funciona, o tempo é uma sugestão e as cores têm gosto de ferrugem. É o tipo de lugar que você olha pro céu e vê uma segunda lua, mas quando pisca, ela é um olho, e quando pisca de novo, é a sua mãe pedindo pra você passar o pano no chão. Regra de ouro da cidade. Humanos geram calor, emoção e medo, uma verdadeira mesa de buffet para as entidades. Animais, plantas e pedras são invisíveis para elas porque não emitem frequência de pensamento. Basicamente, se você desligar o cérebro por 5 minutos, você sobrevive. Se você pensar no que vai comer no jantar, você vira petisco. 2. As entidades, ou resíduos. Os vizinhos que você não convida para festa, elas têm milhões de nomes, mas no DAF nós chamamos de resíduos, porque é isso que elas são. Sobras emocionais de gente que morreu, ou ecos de sentimentos tão fortes que ganharam vida própria. Elas não são más. Elas são fome. Fome pura, crua, sem maldade, igual àquela sua vontade de comer chocolate às 3 da manhã, mas se materializada num ser de 3 metros com dentes no lugar da pele. Classificação dos resíduos, para fins burocráticos. Os sussurrantes, grau 1, são uns coitados. Parecem manchas na visão periférica. Só roubam seus pensamentos mais superficiais, tipo será que deixei o ferro ligado? Dá pra mandar eles embora com um psiu firme. Os formadores, grau 3, já tem forma. Braços de fumaça, rostos distorcidos. Gostam de imitar vozes de crianças. Na verdade, eles são péssimos atores. Já tive um relato de uma entidade imitando uma criança que disse: "Mamãe, me tira daqui, ou melhor, me traz um lanche, estou com fome, mas não de alma, de pão mesmo." Patético. Os devoradores, grau 5, são os tops. Eles não imitam, eles substituem. Uma hora você está falando com seu amigo João, na outra você percebe que o João tem 12 olhos e está perguntando se você gosta de jazz. Se você responder sim, você é devorado. Se responder não, você é devorado também, mas com desgosto. Não tem saída. O grande segredo, que o DAF esconde. Os resíduos são emocionalmente carentes e ansiosos. Eles passam a eternidade numa solidão cósmica. Quando encontram um humano, é a única vez que sentem algo. Por isso, eles não matam rápido. Eles querem prolongar o medo, porque é a única companhia que tem. É triste, mas também é uma filha da mãe de um comportamento. 3. O protagonista, Augusto Ecomendes, o cara que deu sorte, ou azar, no bingo cósmico antes. Técnico de antena. 34 anos. Separado. Tinha um cachorro chamado Biscoito. Gostava de novela mexicana e de cerveja quente. Ele era estranho. Trabalhava na TV Vale, a pior TV do mundo, onde o único patrocinador era uma funerária local chamada Paz Eterna, o que já era um presságio bem filho da puta. O incidente,
7 de novembro de 1997, 14h23. Tempestade magnética. A torre estava chiando. Augusto subiu para consertar. O raio de cor roxa. Não existe raio roxo. Isso já era um sinal. Acertou a antena. Passou pelo braço dele. E... nada. Ele caiu, bateu a cabeça, e acordou 3 dias depois, no necrotério da paz eterna, com os olhos arregalados. Mas não eram os olhos dele. Ele tinha olhos nas mãos. Olhos nas costas. Olhos nas solas dos pés. E, para completar, uma venda preta com o olho estampado bem no meio da testa, que ele nunca tirou, porque, segundo ele, se eu tirar, acho que vejo o que vocês fazem no banheiro, e ninguém merece isso. O que aconteceu? O raio não o matou. O subsinal copiou o corpo dele e jogou a consciência dele de volta. Ele virou um arquivo corrompido que ainda funciona. A mente humana dele sobreviveu porque, na hora do impacto, ele estava pensando: merda, vou perder o jogo do Vasco. A distração salvou ele. A entidade que tentou tomar o corpo dele se confundiu com a idiotice do pensamento e foi embora com nojo. Aparência atual. Cabelo branco igual neve, era castanho, mas o choque desbotou. Terno e preto de gola alta, ele usava isso no trabalho. Nunca mais trocou porque é prático. O terno, a calça e as mãos são cobertos por olhos humanos abertos. Eles piscam de forma assíncrona, como se estivessem cansados. Quando alguém pergunta por que os olhos, ele responde: modéstia à parte, são os olhos da insônia. Eles veem tudo. Inclusive você coçando o nariz agora. Para com isso. A aura azul oceano. Uns anéis flutuantes ao redor dele que brilham mais quando ele está perto de outras entidades. Ele chama isso de ar-condicionado cósmico, porque toda vez que acende, as entidades ficam mais calmas. A personalidade dele, o que importa. Echo não é herói. Echo é um funcionário público cansado. Ele aceitou a nova forma com um encolher de ombros. Seu lema é: já que não posso morrer, pelo menos não vou trabalhar de graça. Ele desenvolveu a habilidade mais absurda do multiverso: comunicação perfeita com as entidades. Ele não fala a língua delas. Ele traduz a estática. Para ele, o chiado de uma entidade soa como um dialeto do interior de Minas Gerais. Ele entende tudo. Mas, por um capricho divino, ou preguiça divina, ele odeia papo profundo. 4. O código de conduta de Echo. Fala rápido e vai embora. Echo estabeleceu um protocolo não escrito que funciona há 20 anos. Ele trata entidades devoradoras de realidades como se fossem vizinhos fofoqueiros no portão de casa. Exemplo de interação rotineira, extraído de gravação de áudio do DAF. Entidade, uma massa de carne pulsante com 47 bocas, cada uma cantando uma música diferente ao contrário. Estática alta mais cheiro de queimado, mais uma sensação de que você esqueceu o aniversário da sua mãe. Echo, tom de quem pede um café no balcão. E aí, dona Gelatina, beleza? Entidade, o calor do ambiente sobe 10 graus. Tradução: estou com fome. Muita fome. A carne ali. Echo, cortando. Olha, o céu hoje tá nublado, hein? Parece que vai chover. Chuva é boa pro sinal, né? Bom, tô atrasado pro meu Nirvana, depois a gente troca ideia. Tchauzinho. Entidade. Silêncio absoluto. A forma começa a tremer, confusa. Echo, se afastando e acenando. Falou, falou. Beijo. Se cuida. E ela vai embora. Por quê? Porque no mundo do subsinal, ninguém nunca respondeu a elas. Elas são ignoradas o tempo todo. Quando o Echo aparece e dá um oi, elas ficam tão felizes que não querem estragar a amizade. Elas pensam, se é que pensam: meu Deus, ele falou comigo. Não vou ser invasivo, senão ele nunca mais fala. Melhor ir embora agora e guardar esse momento no meu coração de trevas. Echo virou o crush cósmico de todas as entidades. Elas competem por atenção dele. Ele já criou uma fila de espera involuntária. Sim, as entidades têm FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Se uma vê outra conversando com Echo, ela fica com ciúmes. Echo já mediou um tribunal de 3 entidades que brigavam por quem ia cumprimentar ele primeiro. Ele resolveu com um: calma, calma. Vocês duas são lindas.
Amanhã eu dou tchau pra cada uma. Funcionou. 5. O humor nos quadrinhos do Daff. O que ninguém conta, o Daff passa meses tentando entender por que as entidades não comem ele. A resposta é ridícula. Elas têm medo de ser mal educadas. Já teve relato de uma entidade grau 5, a mais temida da região, que tem o poder de parar o coração humano com um olhar. Um dia, ela abordou Echo no supermercado. Sim, ele faz compras. Ela abriu uma fenda no tempo e disse, em estática: eu sou a Devo, eu sou o fim. Echo, olhando para a prateleira de molho de tomate. Peraí, você acha que esse molho aqui combina com macarrão? Ou é muito doce? A entidade. Silêncio. Ela não sabia o que era molho. Ela nunca comeu nada. Ela se sentiu constrangida. Ela encolheu e saiu flutuando devagar, murmurando: talvez o molho de tomate seja o verdadeiro fim de tudo. Echo transformou o terror cósmico em burocracia. Ele já convidou uma entidade para tomar café. Ela não bebeu, só ficou olhando o café esfriar por 4 horas, porque não sabia o que fazer. Quando Echo levantou e disse: bom, foi bom te ver, a entidade saiu pela parede e fez questão de fechar a porta, mesmo sendo uma parede. Educação acima de tudo. 6. O lado sombrio, porque tem que ter terror, né? Enquanto Echo trata as entidades como clientes insuportáveis, o resto da cidade está em pânico eterno. As pessoas somem. Crianças veem formas nas frestas das janelas. A TV local só passa estática, mas vez ou outra, a estática forma um rosto e sussurra o nome de alguém. Echo sabe disso. Ele vê os olhos dele, os do terno, se arrepiarem quando uma criança está sendo perseguida. Ele já salvou dezenas, mas não pode salvar ativamente. Se ele tocar num humano durante um ataque, a entidade interpreta como ele quer a presa para ele e vira fúria. Ele só pode desviar o fluxo. Ele anda pela cidade, conversando alto, atraindo as entidades para longe das escolas e hospitais, como um pastor de ovelhas do inferno. O peso disso é que ele ouve tudo. As entidades contam, sem querer, o que fizeram. Ele já ouviu uma descrever, em detalhes, o cheiro do medo de uma mulher que foi consumida. Ele guarda isso, finge que não entendeu, e no dia seguinte passa na frente da casa da família e deixa uma flor. É a única coisa que ele pôde fazer. E, o pior, as entidades estão aprendendo com ele. Como ele fala rápido e educado, elas estão começando a usar palavras que ele ensinou. Já houve relato de uma entidade que, ao invés de rugir, disse: com licença, poderia me emprestar seu medo? Só um pouquinho, devolvo amanhã. A pergunta que assombra o Daff: quando elas aprenderem a sorrir e pedir licença, como vamos saber quem é humano e quem é resíduo? Echo, quando perguntado sobre isso, riu e disse: se um dia uma entidade me pedir para falar sobre os sentimentos dela, eu tiro a venda e vou para outra dimensão. Tô fora. 7. O grande mistério, a trama, no fundo, Echo sabe que ele é uma falha no sistema. O subsinal não planejou ter um humano consciente dentro. Ele é um erro de programação. Mas erros podem ser corrigidos. Existem forças mais antigas no subsinal que o observam. Coisas que não se movem, não falam, apenas observam. Elas não são resíduos, são os criadores do sinal. Elas querem consertar Echo, ou seja, apagar a consciência humana dele e transformá-lo numa entidade de verdade. Echo sabe que, se ele deixar de ser humano, a cidade inteira será devorada em uma semana. Ele é o único escudo. E, por mais que ele reclame e faça piada, ele nunca vai desistir. Por quê? Porque, no fundo, ele ainda tem o cachorro. Biscoito. O cachorro sumiu no dia do incidente, mas Echo ainda vê ele, de longe, às vezes, correndo no meio da estática. Ele sabe que é uma ilusão, uma lembrança. Mas todo dia, ele anda até o ponto onde viu o cachorro, e fala com o vazio: Biscoito, meu filho, aparece aqui que eu comprei ração. E o vazio, por respeito, às vezes late de volta. 8. Final do documento. E o que vem por aí, Echo é o herói que a cidade não merece, mas o que ela precisa. Um herói que reclama do trânsito, que fala mal do governo, e que, entre um salve e outro a um deus primordial, pergunta: você tem R$2 para eu pegar um pão na padaria?
Hoje tô liso. O tom da história é uma comédia de terror. A piada é que o apocalipse é gerido por burocratas assustados, e a única salvação é um técnico de antena que trata Cthulhu como seu cunhado chato. O terror. Ele pode falhar. Um dia, uma entidade vai insistir. Uma conversa vai durar 3 minutos. E nessas profundezas, ele pode se perder. A consciência humana dele é frágil. Uma conversa longa demais, e ele começa a entender o lado deles. E aí, ele vai parar de salvar humanos, porque vai achar que estão certos em comer a gente. Até lá, ele continua andando, tomando seu café, e dando tchauzinho pro horror cósmico. Despacho final do analista. Senhor Eco. Se você estiver lendo isso, e sei que está, você mexe em tudo, por favor, pare de convidar as entidades para a festa de fim de ano da repartição. Na última vez, o Davi do RH virou um cubo de carne e a gente não teve verba para indenização. Obrigado. Doutor Henrique. Fim da transmissão, sinal estável, por enquanto, PS. Assim que você terminar de ler, olhe pro canto superior direito da sua tela. Se houver um olho piscando lá, não se preocupe. É só o eco te dando